Vai, professor. Bom dia. O nosso trabalho é sobre a malária, uma doença negligenciada. Como a ideia principal do trabalho era uma ideia inovadora contra o surto de malária na cidade de Camilópolis, nós tivemos duas ideias principais. A primeira ideia foi de utilizar a vacina para combater esse surto. Porém, quando a gente foi pesquisar mais a fundo, a gente achou um artigo que mostrava que já existia vacina em fase de testes na África subsaariana. Então nós decidimos não utilizar essa ideia por conta de contra um quesito, um fator do tio, que é a ideia inovadora. Aí por isso a gente optou em tratar a malária no vetor. E a ideia de apresentação, a gente vai utilizar vídeo. Profissional, hein? Bom dia. A cidade de Camilópolis, localizada em Minas Gerais, está sofrendo com um surto de malária. Pesquisadores, agentes de saúde e equipe da saúde da família estão reunidos numa tentativa de combater a progressão dessa doença com uma alternativa inovadora, visto que as tradicionais já não estão sendo eficazes. E o tratamento está se tornando ineficiente devido à resistência adquirida pelo plasmódio, agente etiológico da malária. A cidade vem sofrendo consequências de um desastre ecológico desde 2015, após o desastre de Mariana. Houve um aumento considerável dos mosquitos da espécie Anopheles, responsável pela transmissão vetorial da malária. Este fato fez com que a cidade de Camilópolis, que possui um pouco mais de 15 mil habitantes, com moradores tanto na área urbana quanto na área rural, entrasse em sinal de alerta. A malária é uma doença potencialmente fatal, causada pelo parasita do gênero Plasmodium, e é transmitida às pessoas pela fêmea hematófaga do gênero Anopheles. Existem 5 espécies causadoras da doença, sendo o Plasmodium vivax o predominante no Brasil. Em áreas endêmicas, algumas pessoas podem desenvolver imunidade parcial, permitindo com que infecções assintomáticas ocorram. Isso torna a situação ainda mais grave, pois essas pessoas podem ser meios de propagação. O ciclo da malária é heteroxênico, sendo o hospedeiro intermediário o homem e o hospedeiro definitivo o mosquito. Os sintomas iniciais são mal-estar, dor de cabeça e indisposição. Mas os fatores determinantes para fechar o diagnóstico da doença é caracterizado pelo acesso malárico, que consiste em febre alta, sudorese e calafrios. Estamos aqui na zona rural da cidade de Camilópolis e vou conversar um pouco com a Fernanda, que é moradora da região. Ela vai me contar como é a rotina dela e como foi quando ela teve malária. Eu moro aqui na cidade de Camilópolis faz uns 15 anos. Eu vivo aqui com a minha família, meu marido, meus filhos. Meu pai e minha mãe também moram por aqui. Aqui a gente vive de roça, que é a nossa fonte de alimentação. A gente toma banho no rio, toma banho no rio, lava roupa, se diverte um pouco com as crianças, tira o nosso momento de lazer. E como foi? O que você sentiu quando teve malária? Quando eu tive malária, eu senti primeiro uma dor no corpo, um cansaço, dor de cabeça. Aí depois eu tive febre, calafrio e uma suadeira muito grande. Aí aqui agora nessa época do ano tá tendo bastante surto de malária. Meu pai teve, minha mãe, meu filho teve, meu vizinho. Preocupante essa situação, né? Tudo bem, Fernanda, muito obrigada. Na cidade de Camilópolis, assim como em outras cidades endêmicas de malária, são feitas algumas medidas no controle da doença, as quais obtiveram um certo sucesso na redução dos casos. Dentre as principais intervenções, o controle vetorial se destaca, e atualmente são utilizadas duas estratégias. Mosqueteiros impregnados com inseticidas de longa duração são distribuídos gratuitamente para a população. Quando o mosquito pousa no mosqueteiro com a substância, ele morre e a transmissão vetorial é interrompida. A outra alternativa utilizada é a borrifação domiciliar. Nesse caso, os agentes de saúde são encaminhados para a residência da população a fim de realizar a aplicação dos inseticidas em superfícies, janelas e superfícies
tratados com inseticidas e de borrifação residencial levou a uma redução no número de casos de mortes por malária. Contudo, a resistência do mosquito Anopheles aos inseticidas tornou-se generalizada, o que levou a um aumento no número de casos. Portanto, pode-se especular que a resistência aos inseticidas, somada aos desastres ambientais que ocorreram no estado de Minas Gerais na atualidade, levaram a um surto de malária no município de Camilópolis. Agora, nós vamos conversar com a pesquisadora Gabriela Múcio e com a farmacêutica Amanda Reis, que desenvolveram e criaram uma ideia inovadora para combater o surto de malária na cidade de Camilópolis. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, seja bem-vinda. Então, qual a proposta vocês utilizaram? Como o município de Camilópolis está apresentando uma notável resistência aos inseticidas utilizados nos mosquiteiros, que são os piretroides, nós sugerimos a adição da molécula atobacona aos mosquiteiros, a fim de que os mosquitos resistentes aos inseticidas tenham seu ciclo bloqueado pela ação da própria molécula. E os mosquitos não resistentes ao inseticida sejam mortos pela ação do próprio. Nossa, muito interessante. Mas como que isso funciona? Teve alguma tese que te auxiliou? Bom, foram realizadas pesquisas com a própria molécula de atobacona, alguns testes. E esses testes eles foram realizados da seguinte forma. Uma superfície de vidro ela foi revestida com uma concentração da molécula de atobacona. E sobre ela foi colocado alguns mosquitos fêmeas do gênero Anopheles durante um período de 6 minutos, que é o tempo médio de pouso desse inseto. E os resultados eles foram positivos. Não foi observado nenhum oocisto nos mosquitos tratados com atobacona. Portanto, nós concluímos que, de fato, a molécula ela bloqueia o ciclo no inseto. Então quer dizer que o mosquito ele tem que pousar no mosqueteiro, ele vai absorver a substância e o ciclo de vida dele vai ser interrompido? Exatamente. A absorção da molécula pelo mosquito, ela se dá via tarsal, ou seja, pelas patas do mosquito. Dessa forma, basta que ele pouse sobre o mosquiteiro para que a molécula exerça a sua ação sobre ele. A nossa ideia, ela consiste no melhoramento de uma estratégia já existente. Ou seja, os mosquiteiros eles continuarão sendo distribuídos na cidade de Camilópolis, porém agora com a molécula de atobacona adicionadas a eles. Dessa forma, nosso objetivo é contornar a resistência aos inseticidas, diminuir o surto e caminhar para uma possível erradicação da malária na cidade de Camilópolis. Que ideia fantástica! E a molécula? Aqui eu tenho a representação da molécula de atobacona. A atobacona é uma molécula bastante lipofílica, como representado nas setas. Aqui eu tenho a representação do grupo farmacofórico, onde é apresentada a ação da molécula. Agora eu vou dividir a molécula em grupos funcionais. Aqui eu tenho o grupo naftoquinona, aqui eu tenho o grupo hidrocarbonito e aqui eu tenho o grupo aleto de arina. E o mecanismo? Bom, o mecanismo de ação da molécula de atobacona ela é uma molécula análoga ao ubiquinol, que é uma coenzima que participa da cadeia respiratória no interior da mitocôndria, que ela é responsável pelo transporte de elétrons. Como é um fármaco competitivo, ele se liga ao sítio de oxidação do quinol, causando assim prejudicando a ação da mitocôndria. A mitocôndria não consegue produzir orotato suficiente para a síntese de pirimidina. Ok, obrigado. Por acaso você teria algum modelo de mosqueteiro para mostrar? O mosquiteiro ele é distribuído para todas as casas do município de Camilópolis e ele vem dessa seguinte forma. Ele é de uso individual, então é distribuído para cada pessoa da população. E essas pessoas elas têm acesso a esse mosquiteiro através das unidades básicas de saúde, onde é totalmente gratuito. E com a nossa proposta, ele vai continuar sendo gratuito, só que agora com o diferencial, que é a adição da molécula de atobacona. Vamos abrir para mostrar.
Isso, ele é geralmente colocado nos locais onde as pessoas costumam ficar no final da tarde. Então, sofás, redes, camas, porque o mosquito anófilis, ele tem um hábito noturno, né? Então, mais ou menos às 6 horas da tarde, que ele começa em maior quantidade a sobrevoar pela região. Aí aplica a substância aqui, que é distribuído, e Isso, coloca na superfície. Isso, ela é impregnada, a substância aqui, juntamente com inseticidas, e esse mosquiteiro, ele é distribuído para a população. Entendi. Muito bom, gostei. A partir dos dados fornecidos pela equipe de saúde da família, nós obtivemos que 300 pessoas estão infectadas com malária na cidade de Carlópolis. Por isso, campanhas como essa do Ministério da Saúde, Brasil Sem Malária, são tão importantes para a prevenção, conscientização e tratamento da doença. Nós ficamos por aqui. Tenha um excelente dia. Bom dia. Pessoal, gostei muito, tá, do vídeo que vocês fez. Achei que ficou bem profissional. Só queria fazer algumas correçõezinhas de fala mesmo, tá? Não é mosqueteiro. Mosqueteiro é o... os três mosqueteiros. É mosquiteiro, tá? Vocês falaram algumas vezes mosqueteiro. Outra coisa que eu senti falta, vou continuar falando de fala, né? Vocês não colocaram em nenhum momento o nome do composto de vocês. É verdade. Aí, o que parecia que vocês estavam falando? A avó vacona. A pessoa que está assistindo a televisão, Sim. a avó vacona. Tá, então, coloca o nome da droga. Eu senti falta de vocês fazerem um esquema de como funciona, né? Vocês só falaram, e quando a gente vai ver na televisão, sempre que eles vão explicar alguma coisa como funciona, eles colocam, né, animações, figuras, sei lá. A gente achou, por exemplo, que estava um pouco visual, mas aí o vídeo estava pronto. Então aí eu senti falta disso, tá bom? Outra coisa, quando você for falar, quem foi que falou por último? Foi você, né? Que fez a última fala. Isso é mais de postura, não colocar a mão no bolso. Tá? Vai dar uma palestra, uma apresentação qualquer, não põe a mão no bolso. E por mais que dê vontade de colocar a mão em algum lugar, nessa hora a gente quer que a mão desapareça, mas não coloca no bolso, tá? Aliás, vai até sem roupa não, né? Com roupa que não tenha bolso, que é pra evitar que você faça isso. É que eu sou, tipo assim, quando eu falo, eu gosto de gesticular muito. Acho que deu pra perceber. É melhor gesticular do que colocar a mão no bolso, tá? Não tem problema você gesticular, é o seu jeito de falar. Agora, colocar a mão no bolso é ruim numa apresentação, tá bom? E outra coisa que eu senti falta foi do sotaque mineiro, gente. Eu tinha falado pra ela não tem o sotaque mineiro. Ainda bem que ela trocou o sudoreste por suadeiro. Tá, mas eu gostei da apresentação de vocês, tava muito boa, parabéns. Muito bom, pessoal, parabéns. Eu também gostei. Né? Tá, ele quer ir embora. Eu gostei também, eu achei muito legal o que vocês montaram. O problema pra mim, eu me senti mesmo uma pessoa leiga, porque como eu já falei pra vocês, eu sou um zerão uma esquerda na Parasito. E eu senti falta de entender como que a avó vacona ela ia funcionar, como é que ela ia entrar no ciclo. Então isso que a Bia falou, pra mim ia fazer uma diferença tremenda, entender o que está acontecendo mesmo, e até molecularmente, porque aqui como o trabalho de vocês, embora a gente fale que é para uma população leiga, você sabe que o professor que está aqui, ele entende a estrutura da molécula e tal. Então, entender onde é que ela ia entrar, como é que ela ia fazer, ao invés de ficar falando só da ação da mitocôndria, tá na cadeia de elétron. Então,
esse esquema eu acho que ficou ficou em falta. Assim como vocês falaram, porque o ciclo porque o anófilis tem não sei o que, da patinha. Aí eu fiquei pensando, o que é a patinha? Ela absorve pela pata? Absorveria pela pata e aí iria pro mecanismo. Então, na hora que vocês foram falando também, até esses detalhes ficaram difíceis de entender, pelo menos pra mim. Ficou faltando assim, peraí, como mais que é? visual. Mais visual. Okay. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês, não teria resistência pra avó vacona? Agora eu preciso do nome certo, né? A molécula, isso foi levantado quando a gente pegou o artigo base, foi levantado, alguns pesquisadores até levantaram essa possibilidade, porque se é resistente a inseticidas, porque não seria a atovacona. Só que no caso, a molécula de atovacona, ela tem mais de uma forma de bloquear o anófilis. Então, o alvo dela é a cadeia respiratória, só que na cadeia respiratória, ela pode bloquear a pepsintase, ela pode bloquear a succinato desidrogenase e mais uma que eu não vou lembrar agora. São 3 formas. Ela pode atuar. Então, o fato dela poder atuar em 3 locais da cadeia respiratória gera uma flexibilidade maior nessa questão da resistência. Fica mais difícil do plasmódio conseguir ficar resistente. Agora eu só estou me gerando uma dúvida a fala de vocês. Essa droga, ela age no plasmódio ou no mosquito? No plasmódio ou no mosquito? Mas ele vai agir naquela forma de vida. Vocês vão estar tratando o mosquito. Isso. Para o mosquito não ter mais o parasita. Isso não ficou claro, gente. Porque agora que você falou, também pensando, o mosquito também tem mitocôndria, né? Mas não, se matar o mosquito, beleza, né? Se matar o mosquito. Mas é uma estratégia que ela é muito utilizada. Ninguém quer mosquito, mas assim, é porque nos checkpoints ficou claro pra mim que a ideia era você tratar o mosquito para ele não transmitir mais. Isso. Entendeu? E aqui na fala, de repente, eu já estava, principalmente agora, eu já estava achando que estava agindo na mitocôndria do mosquito. Então ela vai agir na mitocôndria do plasmódio. E por que ela age na mitocôndria do plasmódio e não do mosquito? Acho que deve também, né? Você não tinha nem pensado nisso. Mas eu já tinha pensado nessa pergunta lá na hora que eu estava vendo a agora eu falei pro mitocôndria, o mosquito também morre, né? Eu acredito que por conta de que a molécula ela não chega a ser absorvida pelo mosquito. Porque, por exemplo, quando o plasmódio, o mosquito suga, então ele pega os gametas na pessoa. Então, ele vai agir na forma do ocineto. Então, não vai chegar a ser absorvido pelo intestino do mosquito. Ele vai ser eliminado diretamente fica na luz e é eliminado pelo mosquito. Então, a molécula não chega a ser absorvida. Ela vai agir no plasmódio dentro do intestino. Então, pela parte, não é? Então, ela para chegar no trato gastrointestinal, ela tem que ter sido absorvida. Não, mas eu sei que viu a farmacocinética, a farmacodinâmica de drogas e mosquito não é o alvo. No caso, eu quis dizer que ela não seria absorvida pelo intestino, que seria para completar o ciclo e virar depois um ocisto e chegar à glândula. Porque às vezes você tem coisa de interação molecular mesmo, né? Você tem ali o plasmódio, provavelmente ela vai interagir muito melhor com ser absorvida e o mosquito, por conta de receptor celular, talvez alguma coisa, essa droga não vai conseguir entrar. Porque seja mais ou menos um mecanismo, apesar da gente não estudar a distribuição de drogas, a lógica por trás é mais ou menos a mesma, né? Não sei, estou falando, você me corrija se estiver falando alguma coisa. Dúvidas também, vou perguntar. Mas é uma né? É que eu acho que o Fred e o André fizeram falta. Mas eu acho que seria alguma coisa por aí, né? Você vai ter interações vdiferentes, depois a gente pode levar vamos apertar o Fred e o André aí também um pouco, né? Mas eu gostei muito da estratégia, né? Fugiu, né, bem daquela coisa de fugir do padrão. Do padrão, né? E essa estratégia de mosquiteiro tratado, ela é muito eficiente. Só que realmente já está começando a surgir mosquitos resistentes. Então, você tratar, eu acho uma estratégia bem bacana. Eu gostei muito do trabalho também. Eu concordo que só naquela parte, na hora do mecanismo de ação, podia ter ficado um pouquinho mais ilustrativo. Mas a ideia ficou legal, o vídeo eu achei divertidíssimo. Eu ia adorar no sotaque mineiro mesmo. Né?
Mas, assim... Você chegou a ver alguma coisa se esse mosquiteiro interfere nos outros mosquitos? Em resistência nos outros mosquitos? A gente manteve o foco só para ele. Mas assim, nenhum dos artigos falava alguma coisa? Ele é infectado, ele é embebido com piretroide, que é uma classe de inseticida que ele até tem no SBP, por exemplo. Então, eu não tenho certeza, mas acredito que ele deva ter a possibilidade de bloquear, de matar os mosquitos. Talvez vai ter que fazer uma outra modificação, uma outra jogada, mas a ideia talvez possa ser usada. Mas se ele age na mitocôndria, se ele realmente conseguir agir na mitocôndria do mosquito... Não, mas é na mitocôndria do plasmódio. Pessoal. É que eles acham que não, mas de repente... Não, mas os artigos que vocês viram era da interação desse medicamento com o plasmódio. Dessa molécula com o plasmódio. Mas outros micro-organismos que os mosquitos possam, de repente, carregar, algum outro parasita, alguma outra coisa, de repente pode ter também, porque a mitocôndria é comum em todos os células cariocas. Tanto que no artigo, depois eles avaliaram os mosquitos que sobreviveram, né? E muitos não estavam mesmo infectados, mas o mosquito não morreu. Algum outro, não sei, até... Vai que vai ter um barbeiro. Não dá porque esse metoplástico. Então tá bom, mas se matar o barbeiro tá bom também. Tá ótimo. Pessoal, parabéns pela apresentação. Gostei muito, foi muito legal, muito legal. Mas eu ainda tenho dúvidas sobre essa questão da pata. Absorve na pata e vai para onde? Como? Intestino do mosquito. Absorve na pata, Aí ele vai fazer... cai na corrente. Na corrente sanguínea e chega no intestino. Só no intestino ou para qualquer tecido? O mosquito não tem corrente sanguínea. É hemolinfa. E aí? Pelo hemolinfa, então, se distribui para todo o tecido ou só para o intestino? Lembrando da zoologia dos invertebrados. A hemolinfa do inseto vai ser distribuída para Todos os tecidos. Agora, se realmente vai, isso sabe. Aí volta naquela discussão que elas levantaram, se vai só para a mitocôndria do mosquito. Isso vai só para a mitocôndria do plasmódio. Então, por que não iria para do mosquito? O artigo que a gente usou como base para o trabalho, ele falava que ia só para a mitocôndria do plasmódio, então a gente se manteve nisso. Porque eles avaliaram depois os mosquitos e muitos ficaram vivos, não sei, acho que todos, na verdade, ficaram vivos e eles conseguiram avaliar a probabilidade de infectar, que foi quase zero depois. O mosquito não morreu, Isso, só que ele não estava mais infectado. Porque teve contato com É do artigo, então ele não age na mitocôndria do mosquito, porque se ele agisse na mitocôndria, o mosquito tinha morrido. Mas ele chega na mitocôndria do mosquito. A questão não é que ele não chega, Deve ele chegar, só não deve ter afinidade pela proteína da mitocôndria. Ou chega só com uma quantidade tão pequena que não vai fazer Deve ser tipo a mitocôndria com a RNA do mosquito. Porque ele é extremamente diluído. Deve ser mais ou menos isso. Ele é extremamente diluído. A gente acredita então que provavelmente a quantidade não seja suficiente para afetar talvez a mitocôndria do mosquito. Tá. Deixa eu perguntar, vocês mostraram a molécula, ela é bastante lipossolúvel, é isso? Certo. E qual que é a preparação? Vocês vão colocar no inseticida. E qual que é? Então, o solvente que a gente pensou em usar, um artigo fala que é acetona, só que a acetona, no caso do ser humano, ela é tóxica. Então a gente pensou em substituir por algo 70%, que também vai continuar sendo volátil, vai ter a solubilidade E não, acaba não sendo tóxico. e não é tóxico para o ser humano, então não vai ter nenhum prejuízo para o ser humano. Porque com álcool dá para fazer Van der Waals e posto de hidrogênio por causa dos dois oxigênios que tem na fitoquinona. E o álcool não poderia diminuir o número de sentadas do mosquito? Não sei, álcool não tem? É porque vai estar evaporado. Ele vai evaporar, é volátil. E aí fica Impregnado. Tipo assim, só a substância fica impregnada, o solvente ele é volátil. Certo, substância, como que é o nome mesmo? Atobacona. Atobacona, certo. Tá, mas não teria que ter um veículo para facilitar a entrada lá na pata do mosquito? Porque se põe no álcool 70, o álcool evapora, fica a droga ali. Mas ela não vai ser oxidada, não vai sofrer ação, sei lá, da luz, não é sensível. Será que não precisa de um veículo para facilitar a entrada na pata do mosquito?
Então, por si só, a gente acredita que ela já, a capacidade dela de absorção pela pata é por ela ser extremamente lipofílica. Mas a gente não pensou nessas possibilidades aí. Porque no artigo eles solubilizaram em acetona e colocaram acho que em placa de Petri, não foi? Colocaram as fêmeas para pousar. E aí teve absorção. Elas pousaram e absorveram, mas assim, não sei explicar exatamente. Depois que o mosquito, depois que foi feita a pesquisa, que o mosquito pousou, que absorveu, eles verificaram e não detectaram nenhum ocisto dos mosquitos que já estavam infectados, né? Então, assim, ele matou só o plasmódio, o mosquito ficou vivo e bloqueou mesmo a infecção, pelo resultado da pesquisa. Deixa eu só te falar uma coisa, ele não tem hábito noturno. Esse mosquito ele só vem no final do dia, no começo do dia, que é quando o sol nasce ou o sol se põe, que é a luz natural, né? Então ele entende que esse período é o período de hora de fazer o repasto sanguíneo, e que ele vai atrás do... Mas ele não tem hábito noturno, não. O Aedes aegypti tem. O Aedes aegypti... Não, o Aedes aegypti hoje em dia ele já é tão organizado que não... Não, o anófilis sim. Não é hábito noturno, é finalzinho do crepúsculo. Não, o anófilis é noturno. Não sei, eu vou verificar, porque pelo que eu sei ele é crepuscular e ele também quer a hora da malária. A hora da malária, quando a gente está lá no norte do Brasil, a gente 6 horas da tarde é hora de correr para casa porque o anófilis vem. Mas depois à noite o negócio fica tranquilo. Mas enfim, só fica... No Sagarana, os mosquitos fêmeas só fica de noite, porque de dia ele está dormindo com a tromba repleta de maldade. Não, mas pelo que eles falam é crepuscular. Mas enfim, vamos embora, né? Já na hora. Parabéns pela apresentação. Muito legal.